Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós vamos conversar com a nossa Maria Gorete Maluf, que é psicóloga e vai, sem dúvida nenhuma, trazer muita informação boa para nós, falando sobre um tema sugestivo, o que importa. Então eu quero agradecer, viu, Maria Gorete, pela sua participação e deixar você já a palavra para dar suas considerações iniciais. Ok. Então, é sempre uma reflexão, né, que a gente tenta trazer, porque eu acho que a gente vive num mundo tão acelerado que a gente não para refletir. E eu acho que é uma pergunta extremamente importante para a gente estar fazendo todos os dias, para a gente não se perder nessa movimentação rápida do dia a dia, né? O que importa? A gente tem sempre, nós espíritas temos um cerne, né? A gente tem um lugar para estar, um lugar para se preocupar, que é o nosso crescimento, que é o nosso amadurecimento emocional, espiritual, e é o que a gente veio fazer aqui. A gente tem que estar sempre lembrando o que a gente veio fazer aqui mesmo, porque o mundo tem tantas regras, tem tantas informações, tem tantos caminhos, tem tantos objetivos, parece que padronizados, e a gente se esquece o que importa, né? O que realmente importa para nós. Qual emoções a gente precisa cuidar com mais carinho, que olhar que a gente precisa ser mais cuidadoso, né? Porque senão a gente vai num batidão e as coisas vão levando para a gente para um outro lugar. E aí eu acho que depois a gente discorre um grande risco de falar assim, nossa, não fiz o que eu vim para fazer. E eu acho que é um desperdício, né? Nesse mundo também que a gente está entendendo que as coisas precisam ser ocupadas, né? Precisam ser valorizadas, desperdiçar tempo, eu acho que é uma dó, né? Acho que é uma judiação. Então, Gorete, o que a gente precisa enfatizar muito é o discernimento, né? Uhum. Porque para você falar sobre um assunto, às vezes me perguntam, o que você acha? Eu falo, olha, eu não acho nada, porque você para falar sobre um assunto, você tem que conhecer. Eu não concordo, eu concordo, acho legal, não é legal. Uhum. Agora, o que falta para a humanidade, penso eu, é a informação correta, né? Sim. Essa verdade que liberta, que Jesus fez referência de colocar para nós, né? Exatamente. Porque em tese, você já pega o molequinho, pequenininho, o que você fala para ele? Você vai ser um doutor, você vai escolher uma profissão que dê dinheiro, você vai ser um campeão, uhum. Né? Mas ele cresce com isso, né? Uhum. E vai ser difícil para mudar isso dentro da cabeça dele. Exatamente. Nesse mundo competitivo. Ele quer competir, quer vencer, quer ganhar, mas o quê? Aquilo que você perguntou, né? Ver com olhos de ver, para interpretar o que é importante para nós, né? Exatamente. E é aí que eu acho que a doutrina espírita, acho é uma força de expressão, mas é a absoluta certeza, que ela veio exatamente para qualificar isso, os valores, né? Para você ter uma diretriz correta, para você não ficar perdendo tempo, porque quando você não sabe, você fica batendo cabeça, né? Exatamente. Depois lá na frente você, meu Deus, tem que voltar, peguei o caminho errado, e aí fica muito mais difícil, né? Uhum. A gente, né, eu gosto muito de uma música que o pessoal deve conhecer, que chama Epitáfio, do Titãs, né? Que fala exatamente assim, como é que a gente, né, quando você se depara, geralmente, mais para o final da vida, né, você se depara e fala, o que eu fiz? Né? Devia ter amado mais, devia ter trabalhado menos. E aí, às vezes, pode ser não tarde para sempre, porque nós espíritas acreditamos que a gente continua, mas tarde nessa vida, tarde nessa oportunidade, né? E é muito importante a gente lembrar, né? No meio médico existem várias pesquisas assim com pacientes terminais, né? Qual é o arrependimento deles? Não é se eles compraram a casa no bairro mais chique, é o que eles fizeram com o tempo deles, o que eles fizeram com as famílias deles, o que eles fizeram por eles mesmos, né? De desenvolvimento. Então eu acho que se a gente realmente não põe atenção para isso, a gente vai ser esse menininho ou essa pessoa
que foi bombardeado por faça isso, isso é bom, aquilo é bom, e aí a gente esquece do que realmente importa, do que realmente é bom para nós enquanto seres para sempre, né? A gente vive numa sociedade onde tem valores muito, né, muito, como é que eu vou falar, questionáveis, né? Hoje é muito mais bonito um corpo bonito do que um corpo saudável, é muito mais interessante um status do que uma carreira sólida e apaixonada, né? Então eu lido com mocidade e a gente vê muitos jovens, né, indo para a carreira médica, que é uma carreira linda, mas que a pessoa precisa estar apaixonada por aquilo, né? E não pelo status do lugar, né? E isso é muito, eu acho que a gente acaba esquecendo da potência humana, que ela é multi, né? E outra coisa, agora, dentro desse viés aí, você pode escolher qualquer profissão, né? Eu vou falar de medicina porque você citou, mas já vai para um segmento da medicina que dê dinheiro. Exatamente. Quer dizer, mas será que é isso que você gostaria de fazer? Ou não gostaria de fazer e depois se arrepende, se frustra? Porque medicina tem milhões de especialidades, né? Exatamente. E hoje eu estava fazendo uma cirurgia e tem um menino de 3º ano que está participando comigo lá e ele perguntou, quanto uma cirurgia dessa paga? Eu falei assim, eu não vou falar para você porque você depois não vai querer ser cirurgião. Mas, brincando com ele, eu falei assim, olha, uma cirurgia dessa me paga R$500, uma vesícula, cirurgia de vesícula, estou falando para vocês que é verdade. R$500? Ele perguntou, eu falei, lógico, R$500. Mas não é possível. Eu falei assim, então, por isso que quase todos os médicos hoje estão cobrando diferença do paciente, que eu acho um absurdo. Ou você atende o convênio ou você não atende. Se você atende, é o convênio. Agora, cobrar diferença, então fica meio esquisito. Mas isso é pessoal, é de cada um. Mas ele disse assim, mas R$500 é muito pouco. Eu falei, sim, lógico, é muito pouco. A responsabilidade de uma cirurgia dessa não poderia ser R$500, que é o preço de uma consulta barata até. Então, aí ele disse assim, mas então, e aí é que eu não vou fazer mesmo cirurgia. Olha, quem vai fazer cirurgia tem que pensar que é para resolver o problema do paciente. No problema financeiro, a gente ganha muito mais do que a gente precisa, não precisa preocupar com isso, não vão levar nada para o outro lado. A gente nasce sem trazer nada, vai sem levar nada e deixa aqui para a família brigar, né? Então é melhor não deixar quase nada, né? Mas o importante é você fazer aquilo com amor. Você vai operar o doente, eu quero resolver o problema do doente, é para tirar uma verruga, aquela verruga incomoda a pessoa. Exatamente. Então eu vou ganhar pouquinho, sim, pouquinho, mas eu vou resolver o problema da pessoa. Se eu vou operar uma cirurgia grande, não vou ganhar o suficiente, mas eu vou resolver o problema da pessoa. Então eu acho que isso aí é que está faltando em sentido amplo da vida. A pessoa precisa, você vai ser um engenheiro, ótimo, vai trabalhar numa frente de construção de estrada, se privando do convívio da família, vai ficar lá no meio do mato, vai. Mas quanto é importante construir uma estrada, né, que une os extremos, mas o que importa? Uhum. Eu acho que a gente tem que perguntar isso, né? O que faz os nossos olhos brilharem, né? Que a gente... Porque é isso, né? Essa ideia, né? Então, o médico, a gente vê só o glamour, né? A gente não vê os bastidores. Todas as profissões têm os seus bastidores que não são simples, né? Então, tem muitas profissões que a gente vê que as pessoas não conhecem, né, a realidade delas. E aí, cria-se uma ilusão e briga-se pela conquista de uma ilusão. Né? Isso eu acho tão assustador, porque a gente deixa de viver a realidade como ela é, o que ela realmente traz. E aí a gente tem que encarar os bastidores, né, e a vitrine. Então a gente está preparado, né? Quem assume uma carreira está preparado para os dois lugares, né? Vai ter os sabores e os dissabores daquele lugar, tem consciência disso. Então é isso, né? O que é importante, o que eu estou buscando ali? Então, se a gente não fizer essa pergunta em todas as nossas escolhas, eu acho que a gente
erra bastante. A gente corre o risco de errar bastante. E sofre, né? E sofre, exatamente, Sofre. né? O sofrimento é uma coisa que ele advém dessas escolhas impensadas muitas vezes, né? Que a gente acreditou, fez daquilo a nossa verdade e construiu um futuro a partir dali. E depois a gente vai reclamar para quem? Né? E a gente sabe que é uma outra coisa, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas. Ah, mas foi meu pai que quis. Não, né? Ele te sugeriu. Né? Ele pode até ter dado uma forçadinha, mas se você assumiu, a responsabilidade é sua. Né? Ah, eu sou um mau médico, um mau advogado, porque eu fiz sem querer. Então, por favor, para e repensa. E depois também começa outra profissão, né? Exatamente. Começa né? outra. Nunca é tarde para a gente buscar esse lugar de satisfação. Né? Eu acho que se a gente vive sem essa satisfação, é muito triste, né? Existem sofrimentos que não precisavam, né? Poderiam ser eliminados, nem precisariam acontecer, na verdade. Então, acho que a gente precisa perguntar o que me importa, como é que eu quero terminar meu dia hoje, né? O que eu fiz de importante, o que eu quero colocar amanhã. Né? Eu acho que planos a longa distância a gente acaba perdendo, mas esse compromisso de todo dia, de se perguntar, né? Hoje eu fiz coisas importantes, coisas realmente que valeram a pena, que eu faria amanhã, que me deu felicidade por ter feito, né? E se a gente estiver mais conectado com essa sensação, eu acho que a gente vai fazer escolhas mais assertivas mesmo, né? Outra coisa, nós temos o compromisso de participar da evolução do mundo, do universo. Sim. É um papel individual de cada um. Lógico que Deus constrói o mundo por N meios e recursos que lhe são próprios, mas nós somos partícipes desse contexto e cada um vai fazer um trabalho. Eu vejo hoje, às vezes a pessoa fala assim, professora, eu não quero aguentar essa molecada aí do jeito que está, não, professora não. Mas eu lembro das minhas 4 professoras, nome delas até hoje, do primário, né? Dona Joaquina, Dona Laís, Dona Hilda e a Dona Aninha. São 4 professores que eu tive no primário, que eu cheguei na escola, um capialzinho da roça, né? E lá tinha uma assistente da Dona Joaquina, que chamava Terezinha, que me adotou, olhou para mim, gostou de mim e me adotou. Eu me apoiava nessa criatura, porque eu deixei a minha casa tão longe em Minas para estudar, morando numa pensão em Barretos. Então, com 7 anos de idade, me senti mais perdido do que tudo, né? E quando eu encontrei essa pessoa, eu falei, meu Deus, que criatura maravilhosa. E ela foi uma mãezona para mim, ali naquele período de primeiro ano, né? E depois eu encontrava com ela na escola, e ela me bajulava. Então eu fico pensando, o papel dessa pessoa na minha vida. E essa era substituta ainda, não era nem a oficial, né? Como ela foi importante para mim. Então, quer dizer, essa questão do que importa, vai ser, mas ser professora, substituta, meu Deus. Olha, para mim foi muito importante, tanto é que eu até hoje não esqueço o nome delas. E tantas outras pessoas que foram muito importantes na minha vida. Então, eu acho que aí vem a questão da gente estar questionando os valores. Tem um conto de uma pessoa que chegou no céu e perguntaram para ele, e aí, o que você fez? Eu fui legal. Fui um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Tá? Não. Isso aí era sua obrigação, quer saber a obra. Importante. Aí ele ficou procurando, né, que ele podia falar do que ele fez, porque isso é um simples dever que a gente vem, cada um vai cumprir seu dever, mas e a obra? O conjunto, né, que a gente tem que participar. Eu acho que é aí que vai fazer a diferença. É a sua parcela de contribuição naquilo que você não está levado pela obrigação, né, pelo dever. É a obra. Quanto a gente pode, você falou no tempo perdido, né? Quantas coisas a gente pode fazer aproveitando um tempo, entre aspas, morto, que você não tem obrigação do trabalho, mas você poderia fazer alguma coisa diferente. E eu entendo que ao chegar no plano espiritual, eles vão perguntar para nós, e a obra? Não vai perguntar pela obrigação, a obrigação você vai fazer, né? E a obra?
essa obra é que vai fazer a diferença. Não no sentido de colocar você num pedestal, não é isso. É aquela sensação de dizer, puxa, eu até que prestei para alguma coisa, né? Agora, quando passa, eu fui fazer, não vou entrar em detalhes aqui porque eu vou falar da minha vida pessoal, mas eu passei ali com a minha mulher para comprar umas frutas, e aí o dono da frutaria falou assim, Aguinaldo, estou aqui ralando, você acredita que eu não acho ninguém para trabalhar aqui na frutaria? Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta gente forte que está por aí, não é? Sim. Podendo trabalhar, dar sua parcela de contribuição, né? Receber os proventos e ajudar. Eu imagino quanto é importante para esse dono da frutaria, alguém chegasse, aí vou eu te ajudar a descarregar um caminhão. Ele falou, eu estou aqui com dor nas costas, ele me falou de descarregar um caminhão, não acho ninguém. Eu falei, mas não é possível em Rio Preto? Não, Aguinaldo, ninguém. Quando fala de descarregar caminhão, o pessoal sai. E um detalhe, ele me falando, vem aqui me pedir frutas. E eu até que dou, mas de repente, outro dia chegou um rapaz aqui pedindo frutas, eu falei assim, tudo bem, eu vou te dar. Mas você pode me ajudar a descarregar um caminhão? Eu falei, não, agora eu não posso, porque eu tenho um compromisso. E foi embora, Aguinaldo. Eu falei, poxa, eu iria até pagá-lo. Além das frutas que eu iria dar, eu iria pagar. Ele desconversou e foi embora. Então, veja, Maria Goretti, quantas pessoas que vêm para a vida com a proposta de trabalhar, de se dedicar, de construir, de ser co-criador com Deus, né? Porque esse é o nosso papel, e chega aqui e regula trabalho e serviço. O que importa realmente para a nossa vida? Eu acho que essa pergunta, ela também faz a gente pensar uma coisa muito importante, né? Porque parece que a gente veio para ser servido, né? E não para servir. E a gente tem que lembrar que qualquer trabalho, ele é digno, né? Então, assim, é isso que eu penso. A gente, enquanto sociedade, a gente tem a responsabilidade de desfazer este mal entendido que só um trabalho ou outro é importante. Eu acho que é tão importante, é imprescindível. O senhor faria uma cirurgia se não tivesse a faxineira ali, né? A pessoa que atende. Então, a gente se esquece, a gente meio que assim, tem essas funções que eu não quero, né? E tem as funções que são privilegiadas. E parece que a gente está nesse lugar, não, eu quero só ser privilegiado, né? A gente esquece deste papel de exercer um lugar bom para todos, né? Todos mesmo, para a gente inclusive, mas para todos os outros. Então a gente precisa desconstruir essa visão de importância. Isso é mais individualização, importante que isso é mais importante que aquilo. Então isso, como não é tão importante, isso como não é tão valorizado, não é importante. E aí a gente mudaria essa sensação de o que eu posso oferecer, né? E essa ideia também de que a vida é uma troca, né? Eu ofereço e eu recebo. Quantas bênçãos, quantas coisas a gente recebe todos os dias, e a gente é um saco sem fundo, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais. E isso faz a gente se desconectar dessa coisa. O que eu posso entregar? Qual é o meu papel de entrega? Né? O quanto que isso vai ajudar, né? Quanto que todas as profissões têm o seu valor intrínseco e impagável, né? Além do valor monetário, quanto aquilo interfere nas nossas vidas, né? O quanto aquilo nos constrói. Então, se a gente tivesse esse olhar um pouco mais profundo, né? No valor das pessoas e do que elas fazem, o quanto elas são importantes, a gente levaria um pouco mais em conta isso, né? E a gente está meio que nesse lugar já... Já fiz a minha obrigação, agora eu quero só receber os louros. Mas uma coisa que pouca gente sabe, a alimentação que a gente recebe é responsável só por 20% da nossa energia. Importante também. 80% da nossa energia vem da respiração, oxigênio, que vem aí cada vez mais conspurcado, infelizmente, mas ainda existe ainda, graças às nossas plantas que o produz, né? E também a energia da natureza, do sol, por exemplo. Se o sol desintegrar,
Não é ficar atrás da nuvem, não. Se ele desintegrar, não existir mais, em 3 dias, não tem vida na Terra. Nada. Tudo morre. Então, levantar de manhã e olhar para o sol e pensar assim, meu Deus, que bênção, né? O sol me dá energia para eu continuar lutando, batalhando, cumprindo a minha obrigação. A natureza que emite o oxigênio me dá 80% de energia. Mas eu quero falar dos 20%, quando a gente senta à mesa e vai degustar uma comida que é importante, é essencial também, ela faz parte desse contexto. Quantas pessoas, a gente tem ideia de quantas pessoas nessa cadeia foram utilizadas para essa comida chegar na minha mesa? A quem nós devemos uma gratidão indizível. Ah, não, mas eu pago. Não. Você paga o translado, você paga, vamos dizer, o trabalho de alguém, mas você nunca consegue pagar todo o sofrimento, a renúncia, a frustração, a dedicação que essas pessoas tiveram para que você se alimente. Aí você senta, come, enche a barriga e nem se lembra de agradecer para a esposa ou para a secretária que esteja trabalhando na sua casa para lhe servir. E ainda acha que estou pagando bem, não tem que agradecer coisa nenhuma. Olha, o dia que nós entendemos o verdadeiro sentido da vida e de tudo que a gente desfruta, a gente teria que levantar cedo, não trabalhar, não fazer nada durante o dia, ficar até de noite agradecendo. Se sobrasse um tempinho, ia trabalhar, mas tem que agradecer, porque nós temos tudo de bandeja, tudo. Se a gente for analisar aqui, eu vou fazer uma palestra sobre a gratidão. Quantas coisas a gente tem que é importante para nós, mas a gente não importa, não dá importância, porque o que importa é o que a gente dê importância. Então, não, mas eu não preciso de nada disso. E tem gente que não acredita em Deus. Olha, Deus é tão maravilhoso, tão fantástico, que não dá bola para isso, né? Porque se ele desse, essa pessoa estaria desintegrada automaticamente. Mas não, recebemos tanto. Então a nossa parcela de contribuição, né, Gorete, por maior que seja, ainda é muito pequena diante da imensidão de valores que nós temos. Sim. Então, o que importa, Gorete? Exatamente. E pensando nisso, né, essa cadeia de trabalhadores que nos servem, olha que coisa louca, né? Que trabalham para que a gente tenha o conforto que a gente tem, né? E se a gente olhar para trás, né, a gente tem tanto conforto hoje, né? Se a gente olhar nas gerações anteriores, quanto era tudo muito mais custoso, tudo muito mais pesado. Então, eu falo que, né, os anteriores vêm abrindo caminhos, né? E aí a gente chega num lugar que a gente acha que, então tá assim, era sempre assim, tá tudo bem. Tá, e o que a gente vai desbravar para as próximas gerações? Que seremos nós mesmos, mas o que é que a gente vai fazer? Né? O que a gente tem para oferecer? Né? Porque a gente recebeu tanto, a gente recebe tanto. E, né, eu acho que sim, a gratidão importa, né? A gratidão é um dos sentimentos que a gente precisa aprender a desenvolver, porque é impossível, né? Não dá mais para não ver essa cadeia de gente trabalhando, essa cadeia de pessoas deixando o mundo de pé e que são muitas vezes invisíveis, né? Então isso é tão triste de perceber, né? E a gente precisa valorizar, né? Na nossa cordialidade, no nosso jeito de lidar com as pessoas, na valorização de qualquer trabalho, né? Então acho que a gente precisa acordar e ver que essa regência, todas as peças que regem esse mundo para ele estar de pé, importam. E a gente precisa olhar para isso, né? Porque senão a gente vai ficar alienado e achando que a gente veio aqui a passeio. E dinheiro não paga tudo, né? Não, de jeito nenhum, né? A gente, assim, eu acho que o mundo vai chegar num lugar, e eu acho que a gente já está caminhando, né, assustadoramente para isso, para a gente reeleger o que é importante, né? A gente tem visto esse consumismo maluco, onde ele está levando a gente,
né? Então, assim, se a gente não repensar o que importa, eu vou fazer uma compra, o que eu vou comprar? Isso impacta o meio ambiente quanto? Se forem coisas que a gente não... Se a gente ainda não aprendeu a pensar desse jeito, tá na hora de aprender. Porque tem coisas muito significativas acontecendo, né? Então, sim, o planeta é um organismo vivo, mas o quanto nós estamos interferindo nesse organismo, isso é nossa responsabilidade. Ah, não fiz nada, mas você conteve a sua fome desenfreada de ter coisas e qual a destinação dessas coisas? Então a gente precisa acordar para o que a gente está fazendo, para que a gente está olhando, para o que a gente está dando importância, porque isso tem um custo, né? E esse custo vai ser distribuído, né? Distribuído. Vai ser distribuído. E uma parcela dele é nossa, com certeza. Então, até por amor a nós mesmos, a gente precisa pensar nessas coisas, né? Bom, eu gostaria de continuar conversando com você sobre esse assunto que eu acho fantástico. A gente está questionando sobre os valores da vida, os nossos valores, o que nós temos também para ser corrigido, porque não é só o valor, nós também temos defeito. Sim, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação, Obrigada. que volte sempre. Desejar um ano de 2025 fantástico, maravilhoso para todos nós, né? E um grande abraço e eu espero que vocês estejam conosco semana que vem para um outro Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Obrigada.